Mês de abril, mês de estreias no Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo aí espera contar com um grande reforço e que a torcida já não vê a hora dele poder fazer a sua estreia. Sinal de alerta ligado no Flamengo. O Campeonato Brasileiro nem mal começou e já preocupa? Que história é essa? Isso tudo e muito mais agora, então eu peço não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, antes de falar do jogo de ontem, vamos dar uma passada aqui para a gente poder falar algo. O Flamengo ontem, jogando pelo NBB, venceu o Botafogo. E mostrou aí de novo a freguesia do chororô botafoguense. O Flamengo aí venceu por 85-92 e continua aí na segunda colocação do NBB, atrás do Minas. Também falando dos outros esportes do Flamengo, Flamengo aí perdeu para o Sesc Osasco, isso mesmo. 3-1 no jogo de ida e precisa vencer o jogo da volta, o segundo jogo, que será no dia 2 de abril no Maracanãzinho, para se manter vivo e passar para a próxima fase. O time comandado por Bernardinho tem que se virar e fazer um belo jogo. O time do Flamengo, nas últimas partidas, não vem jogando bem. Tá? A gente acompanha, eu gosto de acompanhar os esportes rubro-negro quando posso e tudo mais. O Flamengo vencendo no dia 2 de abril, força o terceiro jogo, será se tiver no dia 11/4, lá em Osasco. Então o Flamengo aí precisa de qualquer jeito aí poder fazer um belo jogo e vencer para forçar o terceiro jogo e decisivo da série. Bom, vamos falar agora sobre o jogo de ontem. Flamengo no primeiro tempo irreconhecível. Felipe Luiz entrou com um time que, a meu ver, e acho que de muitos outros flamenguistas também, sem pé nem cabeça. Não joga do jeito que jogou, com dois atacantes centralizados ali, nunca jogou assim. Bruno Henrique e Juninho. Eu acho que os dois, um atrapalhou mais o outro. Michael, inoperante. Luiz Araújo, também mal. Tomou uma pancada, sentiu e aí preocupa para a estreia do Flamengo nesta quinta-feira na Libertadores da América, que vamos falar já sobre isso. No segundo tempo, quando ele tirou o Michael e o Luiz Araújo, o Flamengo melhorou e aí comandou. Só que o Flamengo precisa de um jogador, não pode depender, desculpa, aqui eu posso até queimar minha língua e tudo mais, é minha opinião. O Flamengo não pode depender do tal de Juninho. O cara é horroroso. Ontem fez uma boa partida, mas vai gostar de perder gol assim lá na China. Para mim, é jogador de Karabag, não de Flamengo. Não de Flamengo, sincero e honestamente. Até agora eu não vi nada de excepcional nele. Por exemplo, vou fazer a comparação, e aí para poder entender a minha indignação por esse jogador estar com a camisa do Flamengo. Posso queimar a língua e espero que queime, que eu queime a língua. Mas para mim, ele é o Carlinhos de Grife, que veio de fora. Porque não consegue entregar nada não. Vai gostar de perder gol assim lá em Karabag. Sincero e honestamente. Só que, vamos lá, a culpa não foi somente do Juninho. Luiz Araújo e o Michael, péssimos. Mas no primeiro gol o gol do Internacional, que foi o único lance que o Internacional teve no jogo inteiro, pode-se dizer,
foi falha, por exemplo, do Wesley. O Wesley, nessa marcação dele de vir para trás, recuando para poder depois dar o bote, deu um espaço muito grande para o Bernabei. E aí o Bernabei conseguiu achar o Bruno Henrique, o do Internacional, livre, nas costas, na falha de marcação da defesa, que fez com que o Alexandre acompanhasse o jogador que puxou atrás do Léo Pereira. E aí deixou aquela avenida, aquele buraco enorme pro Bruno Henrique fazer o gol, que bateu de chapa, deu aquela chapada e o Rossi não teve o que fazer. Já no segundo tempo, o Felipe Luiz conseguiu fazer os ajustes ali com as mesmas peças, e aí conseguiu fazer com que o Flamengo, aquele Flamengo que a torcida quer, é aquilo que eu sempre falo. Meu pai, que Deus o tenha lá em cima, ele sempre falava uma coisa e é a pura verdade. No futebol existe 3 coisas, que isso não é nenhuma novidade. É vitória, empate ou derrota. Se você vai empatar ou vai perder, mas empate e perca de cabeça erguida. É o quê? É atacando, é criando oportunidades, é chutando, é tudo mais. Numa infelicidade, num contra-ataque, num descuido, alguma coisa assim, numa falta, numa bola parada, pode acontecer. Isso pode acontecer. E foi o que o Flamengo fez no segundo tempo. Só que a gente tem que dizer que esse empate amargo que o Flamengo teve, muito dele a gente tem que colocar a culpa no Felipe Luiz. Porque se no primeiro tempo já não estava funcionando o Michael, já não estava funcionando o Luiz Araújo, não tem que esperar virar o segundo tempo e algum tempo depois para poder fazer as trocas. Faz logo, tem que ser feito. Em especial o Michael, desde a sua volta e o seu retorno ao Flamengo. O ano passado, se ele fez uma ou outra partida muito bem, ótimo. Quando ele chegou, muito bem. Aí teve a primeira contusão muscular. Aí já não foi igual. Depois teve de novo uma outra contusão muscular, que ficou fora aí um bom tempo. Até agora não mostrou o investimento que o Flamengo fez, questão de luvas, do salário, da sua recontratação. Até agora não mostrou a que veio. Até agora não mostrou a que veio. Fominha, dificuldade de tomar decisões. Luiz Araújo, muito aquém. E não sei se é coincidência, mas eu enxergo o Luiz Araújo jogando bem quando ele entra no segundo tempo. Quando ele entra no segundo tempo. Fora isso, De La Cruz, para mim é um jogador que é muito inconstante no Flamengo. Muito inconstante. Ou faz uma partida fenomenal, ou faz uma partida muito abaixo. O primeiro tempo, perdido. No segundo tempo conseguiu melhorar. Mas assim, não é o jogador que vai fazer a sombra quando a Arrascaeta não jogar, a situação do meia pensador. Isso aí esquece. O Flamengo sentiu ontem muito a falta do Gerson. O Gerson no meio de campo do Flamengo ali é outro jogador. É bem diferente. Mas no geral, não adianta a gente chorar. Fim de jogo, 1-1. Mais de 48 mil torcedores. É isso que o Flamengo quer. A torcida indo no estádio, incentivando, e a torcida fez isso. O Internacional fez 1-0, a torcida cantou, e a gente sabe. Quando tem essa ligação entre torcida e o clube e o time, a história é diferente. Mas que fica de lição aí, de exemplos, esses erros bestas e que não possam vir a acontecer novamente. Por quê? O Flamengo hoje já está treinando, não deu folga para o elenco não. Treina hoje, treina segunda, treina terça, treina quarta de manhã. Depois viaja para a Venezuela para enfrentar o Deportivo Táchira pela estreia na Libertadores da América.
duas preocupações para o Flamengo para esse jogo. Luiz Araújo, que saiu sentindo, e o Léo Pereira também sentindo. Juntando a esses dois aí que preocupa, Danilo praticamente fora da estreia, como a gente já trouxe. Não, acredito eu que não terá condição. Arrascaeta fora. O Flamengo espera aí contar com Gerson, que é dúvida. Para o jogo dessa estreia do Flamengo. O Flamengo no mês de abril, ele tem a estreia já nessa quarta-feira nessa quinta-feira às 21h30 contra o Deportivo Táchira. O Deportivo Táchira vem de 6 jogos sem derrotas. Campeonato venezuelano não é essas grandes coisas, mas hoje não existe time mais bobo. Se você entrar com o pensamento que você vai decidir a hora que você quer, é o primeiro pensamento que vai te jogar para o fracasso, para a derrota. Depois, ele vai a Salvador enfrentar o Vitória. Então, o Flamengo aí fazendo 2 jogos fora de casa em 5 dias, porque em menos de 5 dias, né? Porque no dia 3 enfrenta o Deportivo Táchira e no dia 6 de abril já enfrenta o Vitória no Barradão, às 18h30. Depois, no dia 9, recebe aí o Central Córdoba pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, na quarta-feira, 21h30. O Flamengo tem que ganhar, e tem tudo para ganhar. Aí no dia 13 de abril, sai para enfrentar o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, no domingo, dia 13, às 17h30. No dia 16 de abril, o Flamengo recebe aí o Juventude pela 4ª rodada, no dia às 21h30. E aí a grande expectativa e a estreia do grande reforço para o Flamengo nesse início de temporada. Ao que tudo indica, se não tiver nenhuma surpresa, Pedro, e o Felipe Luiz falou isso ontem na entrevista coletiva, Pedro é esperado para poder estrear na temporada 2024. Se Deus quiser, o Pedro vai estrear nesse jogo, se for mantido o cronograma que foi solto já no finalzinho de fevereiro, início do mês de março. O Pedro estreará contra o Juventude. É claro, vai precisar de um tempo para ritmo e tudo mais. Mas se acontecer isso, aí não ter nova contusão, não tiver nenhum problema, porque a contusão dele foi séria. Normalmente o jogador vai, treino é uma coisa, porque você sabe que você não precisa de forçar tanto, como você está vindo de uma lesão e tudo mais, você está sem ritmo e tal. No jogo você quer dar aquele grau, aquele 1000%. E aí é onde pode acontecer de você sentir mais uma vez. É natural quando você vem de muito tempo parado. Que é o caso do Pedro. Mas o Pedro, passando por isso e não tendo nenhum problema, e aí o Felipe Luiz, a comissão técnica, o departamento médico, saber dosar a carga, a gente tem o nosso matador de volta. E aí sim, grandes chances de mais vitórias acontecerem com mais, entre aspas, facilidade. Porque se for para depender de Juninho, vai ser difícil. É bem difícil. Então o Flamengo aí contando aí com a estreia do Pedro, se o cronograma não mudar, se tudo correr bem, contra o Juventude. Pela segunda, terceira, na 4ª rodada. Na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 19/4, aí tem Flamengo e Vasco.
presidente do Vasco ainda insistindo em querer levar o jogo para São Januário. Praticamente descartada essa possibilidade. Aí aquilo que a gente falou logo lá no mês de fevereiro, se eu não me engano, no vídeo. Aí só tem que dar uma pesquisada aqui no canal. O Vasco pode acabar ajudando o Flamengo nessa partida do dia 19. Por quê? Por quê? E aí, se é claro, se a logística que o Flamengo for montar, for essa que a gente pensa, né, que seria melhor. O Vasco tem a chance de mandar o jogo no Engenhão, e tem aí a possibilidade de vender o mando de jogo para Manaus. Se essa segunda possibilidade acontecer e o Vasco, no dia 19, vender o jogo para Manaus, e o Flamengo pensar em fazer essa logística, o Flamengo no dia 22, ele vai ao Equador jogar contra a LDU. E aí o caminho, o tempo de voo de Manaus para o Equador é muito menor do que se o Flamengo tiver que, se for jogar para lá e não pensar desse jeito, o Flamengo joga em Manaus, aí volta para o Rio, uma viagem de volta. Aí do Rio ele viaja para o Equador. Então seria um espaço maior aí. Então o desgaste seria maior. Se acontecer isso, o Flamengo pensar e ter essa logística, o jogo do Vasco, se ele vender para Manaus, vai ser muito benéfico para o Flamengo, que o desgaste é muito menor. Mas aí é o Vasco da Gama que tem que resolver. Na quinta rodada. No dia 22/4, como a gente acabou de falar, o Flamengo sai e vai ao Equador na altitude 2.840 metros de altitude, enfrentar a LDU de Quito pela terceira rodada, o último jogo da primeira fase da fase de grupos. Depois o Flamengo no dia 27, e aí termina o mês de abril, no dia 27 recebe o Corinthians no Maracanã às 16 horas para finalizar o mês de abril. O mês de abril, mês de estreias, que tem a estreia na Libertadores e, se Deus quiser, a estreia do Pedro na temporada 2025. E aí o Flamengo tendo totais condições de se manter lá no topo da tabela. Por que não? Já nessas 5 primeiras rodadas aí, nessas 5 rodadas que tem pelo Campeonato Brasileiro, Vitória, Grêmio, Juventude, o Vasco e o próprio Corinthians, por que não aí de 15? Eu acredito que o Flamengo tem totais condições aí de fazer 10, 12 pontos. Eu acredito nisso aí, que tem totais condições. Aí agora, é claro, cada dia é um dia diferente. Vamos pensar aí em ver. Para a gente finalizar o vídeo, o Flamengo mantém essas preocupações, né? Léo Pereira saiu do jogo ontem do Maracanã mancando, pela pancada que tomou no joelho. Preocupa, vai ser avaliado hoje no centro de treinamento, com aquela máquina lá para ver se teve lesão ou foi somente pancada, mas preocupa. Luiz Araújo preocupa. Gerson, a dúvida, para ver se tem o seu retorno aí para enfrentar o Deportivo Táchira, Arrascaeta e o Danilo aí fora. A princípio, para a estreia, 2 desfalques já são confirmados. Vamos aguardar para a gente ver. Um ótimo domingo a todos. Um beijo no coração. Saudações rubro-negras.